Graça e paz, irmãos, amém? Misericórdia, irmãos. Depois do sábado passado. Quem estava aqui sábado passado? Meu Deus. Salmo? Que salmo que foi? 42. Salmo 27. Salmo 27. Mas amém. Um salmo de Davi. Gente, eu confesso a vocês, eu não sei, eu acho que vocês também, eu ruminei aquela palavra a semana toda. E eu fiquei, Senhor, que tremendo que foi aquela palavra. Até falei, pastor, misericórdia, amor, eu vou pregar depois daquela palavra, só Jesus. Mas Deus é bom, Deus é bom. Queridos, nós estamos na série Esperança Viva. Aleluia, né? Nós pudemos ver então na semana passada, no Salmo 27, o 4 e 5, o pastor Luiz Lima, com muita propriedade, ele trabalhou aquele salmo, e ele diz, né, o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa e contemplar. Lembra do contemplar? Eu não esqueço mais. Contemplar é construir um templo. Lembram disso, meus irmãos? Eu gosto de relembrar, sabe? Porque a palavra não pode se perder, não é mesmo? A gente tem que trazer a memória. E ele trabalhou a questão das nossas prioridades. A questão de nós, então, trabalharmos esse templo, construirmos esse templo. E esse templo é construído no relacionamento com Deus. Não é, queridos? Então, cada vez que a gente, então, começa a se relacionar mais com Deus, nós começamos a colocar as nossas prioridades no lugar. E aí, então, ele falou do salmista, ele falou de Maria e Marta, e ele falou do jovem rico. Todos esses, né? Maria dando aquela prioridade ao Senhor, aos pés do Senhor. Marta com os afazeres. Maria escolheu a boa parte. E depois ele trabalha, então, o jovem rico, que também falava, falta uma coisa. Nós precisamos de uma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça. Amados, na semana, quando eu estava, então, pensando e orando e meditando e ruminando nesta palavra, eu lembrei de dois personagens. Um do Antigo Testamento e o outro do Novo Testamento. E eu quero, então, falar desses dois personagens que viveram essa esperança viva. Viveram o que Davi declarou, que eu possa habitar. Esses dois personagens, tudo que eles passaram, e vocês vão acompanhar comigo, porque eles são bem conhecidos, vocês vão ver que eles conseguiram suportar tudo, porque eles escolheram a melhor parte. Eles tiveram como prioridade o Senhor. Amém? Portanto, feche seus olhos nesta hora. Tem água aqui, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esta noite. Obrigada porque nós pudemos te adorar com liberdade. Nós temos essa liberdade, Senhor, de poder como igreja te adorar, bendizer o teu nome. E agora, Pai, nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Que o Senhor continue falando, Senhor, porque tu és a nossa esperança viva. E nós queremos, Senhor, calar o nosso coração e aquietá-lo, para que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco. Prepara a terra do nosso coração. Nós te agradecemos, consagramos este momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os dois personagens que eu vou falar é Jó e João Batista. Logo que pensei, estava meditando no que o pastor falou na semana passada, me vieram esses dois homens. Eu acho que a maioria dos irmãos já sabem a história desses dois homens, não é mesmo? Jó e João Batista. Eu quero destacar, então, Jó 19, 25 e 27 e Mateus 11, 2 a 6, para você que gosta de anotar ou gosta de acompanhar na sua Bíblia, ou eu acredito que vai aparecer aqui. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês. O nosso tema de hoje é esperança viva em meio à prova.
Jó 19, 25 a 27 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu não a outro, como o meu coração anseia dentro de mim. Mateus 11, 2 a 6. Diz assim: quando João, o Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, enviou seus discípulos a perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? O que tem esses dois homens que eu posso compará-los? Vocês já sabem. Nós sabemos que tanto Jó quanto João Batista conheceram a dor da dúvida, a pressão da espera e o silêncio de Deus. Sim ou não? Os dois. Interessante que a esperança viva, ela é uma chama que arde mesmo quando tudo parece perdido. Ela não depende de circunstância, mas da convicção de que Deus continua no controle. Foi assim com esses homens ou não? Nós vemos nesses dois homens o retrato de uma fé provada, de uma esperança que resiste e do Deus que não falha. Interessante, queridos, que Jó viveu uma dor que arrancaria o chão de qualquer um de nós. Perdeu filhos, 10 filhos. Saúde, bens, amigos e perdeu a sua reputação. João Batista, o profeta que preparou o caminho do mestre. Agora ele estava preso, esquecido, mas ele ouvia sobre os milagres que ele mesmo não pôde ver. Olha a situação desses dois homens. Ambos chegaram ao mesmo ponto. Deus, o Senhor ainda está aí? Mas é nesse ponto que nasceu a esperança viva deles. Quando estava tudo muito difícil. Nesses dois homens que passaram por isso. Não foi quando tudo estava bem, mas quando tudo parecia perdido. Eu não sei quanto a vocês, se eu for pedir para cada um contar aqui, o que você já passou na sua vida, os desafios que você já teve. Lembra aqui dos irmãos, do que já passaram? Parece que passa, quando a gente fala isso, parece que vem algo assim na nossa mente, não é? Mas quando eu vejo a vida de Jó, né, foi uma esperança que sobreviveu à dor. O primeiro ponto que eu quero falar com a gente, são 4 pontos que eu quero falar com você nesta noite. Primeiro, na vida de Jó, a esperança que sobreviveu a essa dor. E que dor! E olha que Jó era um homem íntegro, diz a palavra, temente a Deus e próspero. Mas em um único dia, ele perdeu tudo. Misericórdia, meus irmãos. Com a gente, as coisas a gente vai perdendo, vai acontecendo no decorrer da vida, não é? Mas com Jó foi em um único dia. Ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E mesmo assim, diante desse cenário terrível, vocês podem imaginar? Ele faz uma declaração que nós lemos. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia. Diante de todo aquele quadro, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Interessante, queridos, abrindo parênteses aqui, quando ele estava passando essa fase horrível,
Ele tinha 3 amigos. Os 3 amigos chegaram para Jó e falaram, queridos, dizendo: Jó, confessa seu pecado, Jó. Só pode ser pecado, Jó. Só pode ser. Confessa logo para que tudo te vá bem. E Jó tinha uma convicção de que não era. Ele tinha. Ele falava: parem com isso. E é lindo, se você for ler o livro de Jó, eu te desafio a ler o livro de Jó nesta semana. Ele tinha uma convicção. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu estou meio fragilizada, quando a gente está lá, né, muito sensível, e mulher tem a fase, né, gente? Aquelas fases que a gente tem mais, né, sensibilidade. Parece que quando as pessoas falam alguma coisa assim, ou persistem com a gente, parece que a gente bem fraqueja e até concorda, não é mesmo? Mas Jó não. Ele falou: não, vocês não estão certos. Eu não sei o porquê estou passando tudo isso, mas não é pecado. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó faz essa declaração diante daqueles homens, diante de todos. Interessante que ele não disse: eu sinto que o meu Redentor vive. Eu acho que o meu Redentor vive. Mas o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Faz toda a diferença. Eu acredito que foi alguém que contemplava, lembram? Contemplava o Senhor. Alguém que construía um templo. Alguém que construiu um relacionamento. Queridos, eu posso afirmar a vocês, as lutas e as dificuldades que passamos, nem sempre são consequências de pecados que cometemos. Jó é o exemplo disso. Muitas vezes sim. Algumas lutas que eu enfrento, eu logo identifico. Foi o que eu plantei. Por isso estou colhendo. Mas nem sempre. Sabe por quê, queridos? Porque é na dificuldade, é na luta que é forjado o caráter de Cristo em nós. É nas lutas e nas dificuldades. Queridos, não é quando tudo vai bem. Nem naquela festa de casamento. Onde foi feito o primeiro milagre de Jesus? Aonde foi? Num casamento, gente. Interessante que a gente espera que milagre, coisas acontecem. Eu imagino que Jesus deveria ter escolhido uma hora de luta, não? Para fazer o seu primeiro milagre. Ressuscitar um morto, que fosse o primeiro milagre. Não, foi numa festa. Foi num momento de alegria. Mas aconteceu algo naquela festa. O que aconteceu? O vinho acabou. E ali então Jesus manifestou a glória dele. Queridos, as lutas e as dificuldades na nossa vida, elas servem para nos moldar. Elas servem até mesmo para não entender. Eu estava conversando com o pastor, eu falei: que negócio é esse com Jó? Chegou no final do livro de Jó, Deus não explicou. Ou melhor, eu faço uma pergunta a você. Deus explicou ou não para Jó o que ele fez? Sim ou não? Deus explicou? Sentou com Jó e falou: vem aqui, filhinho. Vem aqui. Ou então, em outras coisas, venha. Senta aqui, eu vou te explicar o porquê que aconteceu tudo com você. Não, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ele é Senhor. E o nosso Senhor sabe o que faz. Ele sabia. Eu acho lindo porque fala: Jó, um homem temente. Não tinha nada que pudessem falar dele. Aí Satanás chega assim e fala: é fácil? Olha a vida dele. Ô gente, 10 filhos. Sei lá, eu acho legal ter filhos, vocês não acham? Tem uns que falam: o sangue de Jesus tem poder. Mas é lindo uma família grande. Nós só não tivemos mais porque não deu, mas eu acho lindo uma família grande. 10 filhos, rico. Tudo ia bem, saúde para dar e vender. Quem olhava ele falava: é fácil ser temente a Deus. Não lhe falta nada.
Aí Satanás vai fácil. Eu quero ver ele não ser fiel a você e ele falar mal de você, ele te amaldiçoar, se você tirar as coisas dele. Aí eu quero ver. E aí Deus falou, faz. Só não toca na vida dele. Só não mata ele. Mas até enfermidades ele teve. Enfim, queridos, Jó chorou, ele questionou, ele lamentou, mas ele não desistiu de crer. Às vezes, queridos, Deus não explica o porquê, mas Ele nos revela quem Ele é em meio às lutas que nós passamos. E quando conhecemos o quem, podemos suportar o porquê. A esperança viva não nega a dor, mas ela escolhe ver além da dor. Queridos, no mundo tereis aflições. Jesus não nos enganou. Ele diz, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. O que seria esse bom ânimo? É a presença dele. E Deus estava com Jó em todos os momentos da sua vida. Mas o interessante, lá no final da sua vida, qual foi a declaração de Jó? Que eu acho que toda a igreja sabe. Eu o conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Queridos, quando esse homem faz essa declaração, eu falei, é mesmo? Para mim, você já conhecia ele? Olha o que fala sobre ele. E eu fiquei pensando, Deus o conhecia muito bem. Tanto que falou, ele é temente, ele é isso, ele é aquilo. Deus conhecia o coração de Jó. Mas Jó ainda não conhecia totalmente o coração de Deus. E para conhecermos o coração de Deus, necessitamos dessa contemplação. Jó viveu isso. Queridos, nós não podemos negar a dor. Ser crente não é negar dor. Ser crente não é dizer, seja forte. Olha o que você está passando, não chore. Chora sim. Jó chorou, lamentou. Mas não pecou, diz a palavra de Deus. Mas ele chorou, ele esperneou, ele perguntou. Isso não é pecado, irmãos? Quantos de nós ficamos aprisionados, não é mesmo? Não vou nem falar, imagina, isso não... Talvez pela educação que você recebeu. Talvez seus pais falaram com você, não reclama, não fala. Tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes não tá bem. Às vezes dói, e dói mesmo. Você é humano. Foi assim com Jó. Se você ler o livro, você vai ver Jó chorando, questionando, lamentando. Mas, queridos, em momento nenhum ele pecou. O inimigo pensou que Jó serviria a Deus apenas pelas bênçãos. Mas Deus sabia que havia algo mais profundo dentro de Jó. Deus sabia. Uma fé que não dependia das circunstâncias, mas Jó tinha uma convicção em quem ele cria. E essa fé que o Senhor quer encontrar em nós, uma fé que diz, mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Jó 13:15. Que diferença. Mas por quê? Porque havia em Jó uma esperança viva. Esperança viva. Que você sabe em quem você tem crido. E a minha pergunta é, em meio às lutas que passamos e dificuldades, em quem temos crido? Quem tem sido o nosso Senhor? O segundo é João Batista, Novo Testamento. A esperança que duvida, mas não desiste. João Batista. João foi um profeta que preparou o caminho do Messias. Ele batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer, ouviu a voz do Pai, mas agora ele está preso, sozinho e sem entender o plano de Deus. O Messias que ele anunciou está fazendo milagres, mas João continuava atrás das grades. É muito interessante isso. João continuava atrás das grades. E é nesse momento que ele envia uma pergunta lá do cárcere. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Ele pede para os seus discípulos e perguntar para Jesus. A dúvida de João não é de incredulidade,
mas é de cansaço. Ele tinha lutado muito. Ele estava confuso. A promessa parecia não ter se cumprido como ele imaginava. Queridos, a resposta de Jesus não o repreende, Jesus não o acusa, ele apenas diz: digam a João o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. João, o reino está acontecendo, mesmo que você não veja. Eu continuo sendo quem eu sempre fui. Jesus não mudou, mas João estava lá. Queridos, até os profetas podem duvidar. Até os fiéis podem se cansar. Mas Jesus não se ofende com as nossas perguntas sinceras. Ele responde com amor. Jesus não se ofende quando eu e você perguntamos. João Batista perguntou. Por quê, queridos? Porque muitas vezes ele achava que viria um Jesus que ia destruir o Império Romano. Mas Jesus veio e começou a operar milagres no meio do povo. E aí nós sabemos o final da vida de João Batista. É uma vida que eu fico encafifada. Sabe aquela pessoa, gente, que tinha um propósito, Jesus tinha uma missão, ele veio, cumpriu e foi embora? Não dá essa impressão? Parece que ele passou rápido nesse mundo, não é mesmo? Ele veio, anunciou Jesus, abriu o caminho e foi embora. Cumpriu a sua missão, fui. Ele foi. Interessante que quando a gente olha o final dele, talvez não foi o que você acha assim, que final terrível. Talvez quem prega muita prosperidade, ou quem prega muito que Jesus só opera maravilhas e maravilhas e maravilhas, você vai falar assim: João Batista, alguma você aprontou para você morrer daquele jeito. Se você for muito legalista, você pensa isso dele. Os amigos de Jó falaram isso para Jó, não foi? Porque como é que morreu João Batista? Decapitado. Por causa da manha de uma mulher. Capricho de uma mulher. Ele foi decapitado. Talvez você pergunte: pastora, que história, né? Ele fez o que Deus mandou. Por que ele terminou desta maneira? Ô, gente, não importa como a gente termina. Você tem que terminar com fidelidade a Deus. Agora, deixa eu falar. É interessante. Olha o final de Jó. Deus reconstruiu e restituiu tudo a Jó, sim ou não? Ele voltou a ter 10 filhos. No total, esse homem tem 20 filhos, gente. É filho, hein? Deus reconstruiu a família dele, os bens dele, tudo. Tá certo? A dignidade dele. Tudo que ele perdeu, Deus. E João Batista? O que aconteceu com João Batista? Morreu. Daquele jeito trágico, terrível. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi porque Deus amava mais Jó e menos João Batista? Não. Deus está preocupado com o nosso coração, com a nossa fidelidade. A esperança viva era para Jó, assim como também João Batista tinha uma esperança viva. Sabe onde os dois estão se encontrando hoje? Na eternidade. Porque, queridos, nós não somos deste mundo. A nossa esperança viva não é para que eu tenha uma vida abastada. Você pode ter, pode ser propósito de Deus que você tem, amém por isso. Isso não é errado. Mas a nossa vida não termina aqui. Nós temos uma eternidade com Ele. Portanto, querido, eu aprendo agora com João Batista. Que sabe, às vezes o que precisamos não é que Deus nos explique, mas é que Ele lembre quem Ele é na nossa vida. Quando não entendemos o que Ele faz, devemos confiar em quem Ele é. Ponto. Quantas coisas, queridos, eu já caminhei nessa vida e já passei de meio século. Muitas coisas o Senhor não me explicou. Coisas que aconteceram e eu falei: Senhor, por que aconteceu isso? Por que eu passei por aquilo? O Senhor não me explicou. Outras o Senhor me explicou.
Mas isso não é o mais importante. O importante é que Ele sempre foi o meu Senhor. E Ele sempre vai ser o meu Senhor. Então não é o que você está passando, isso ou aquilo. Mas quem é o seu Senhor? É a minha pergunta para você hoje. Em meio à dor, em meio às perdas. Interessante que, se tudo que a vida pode te dar é só, olha só, jovem. Talvez você, jovem, fala assim, pastora, olha, o dia que eu casar, estou feliz. O meu alvo é casar. Ou tem gente que diz assim, eu casei, o meu alvo é ter filho. O dia que eu tiver filho, eu estou pleno. Eu estou satisfeito. O dia que, vamos dizer, né? Eu tiver um emprego X, ou eu tiver uma família. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Ou eu entrar na universidade, ou eu me formar. Nesse dia, se tudo na sua vida for isso, eu quero te dizer, é pouco demais. Porque o milagre, ele não te resolve. A resposta de Deus não é milagre. A resposta de Deus para vir para você é Cristo. Os milagres acontecem. Mas a resposta de Deus para mim e para você é Jesus Cristo. Queridos, o milagre pode até fazer você uma pessoa realizada. Mas não uma pessoa satisfeita. Meu sonho é ter filhos. A hora que eu tiver filho, eu vou ser realizado. Você se realiza. Mas satisfação. Tem um cântico antigo, acho que alguém lembrou aqui, hein? A hora que eu falei isso, eu lembrei. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Quem conhece? Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu digo, satisfação sem fim. Sabe por quê? Satisfação é só Cristo que dá. Amém. Queridos, deixa eu falar para você. Você pode se realizar de diversas maneiras. Mas a satisfação aqui é só quem tem uma esperança viva. De que Ele ressuscitou. De que Ele está vivo. A nossa satisfação não é de coisas. A nossa satisfação é de uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo nos basta. Interessante que Satanás, ele não está preocupado de você, Júnior, não servir a Cristo, não acreditar em Cristo. Ele não está preocupado com isso. Continua crendo, Júnior. Continua servindo. Agora, uma coisa ele não quer, que Jesus seja o centro. E hoje o que mais tem acontecido, Jesus, ele está em outras religiões, até em seitas eles falam de Jesus. Como um profeta, como alguém bom, como alguém que fez milagres. Mas o verdadeiro evangelho está na centralidade de Cristo. Isso incomoda Satanás. É isso que ele queria com a vida de Jó e com a vida de João Batista. Tirar Cristo do centro. Porque quando ele fala, o meu Redentor vive, Jó está já remetendo aonde, gente? Lá, no que iria acontecer. Então, queridos, não é Jesus é bom, Jesus é o cara, Ele faz milagres, eu amo Jesus. Cantamos tanto sobre Jesus. Satanás deixa, fala, canta gente, canta até mais alto, que eu acho que a igreja está cantando um pouco baixo. Isso não é o problema. Mas a hora que a luta vem, a hora que a dificuldade vem, a hora que a adversidade vem, ele fica olhando e fala assim, agora eu quero ver, Rosane. Agora eu quero ver se Jesus é um acessório ou se Jesus é o centro da sua vida. Isso faz toda a diferença. O evangelho é sobre Cristo. A esperança viva é Cristo.
E esses homens me inspiram, me ensinam, talvez de uma maneira que a gente não goste. Mas eu quero dizer para você, se nós construirmos um evangelho de comedor de pão, qualquer pão que nos oferece, eu vou falar para vocês, nós vamos buscar e ficar atrás só de sinais. Quem só quer comer pão, qualquer pão, fica atrás de sinais e maravilhas. Agora, olha a diferença. Quem quer, de fato, comer o pão vivo que desceu do céu, faz toda a diferença na nossa vida. Não é qualquer pão. Eu estou falando para vocês do pão. De um pão. É o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que quando eu como, eu não tenho mais fome. Ele é água viva, que quando bebemos, nos saciamos por completo. Eu quero dizer à igreja, a igreja de Cristo tem a resposta para a alma de todo ser. Vocês creem nisso, gente? A igreja de Cristo, eu vou repetir, nós temos a resposta de vida para a alma de todo ser humano. Vocês sabiam disso? Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque Cristo não tem sido o centro, Ele tem sido um acessório. A hora que eu e você permitirmos Ele ser o centro, assim como Jó permitiu, assim como João Batista permitiu, a gente é resposta para esse mundo. Nós não temos sido resposta para esse mundo. Nós temos nos amoldado a este mundo. Nós temos nos conformado com este mundo. E Romanos grita, Paulo grita, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo está esperando isso. O mundo está precisando de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos experimentar e viver essa boa, perfeita e agradável vontade. Que está em Cristo, na pessoa de Cristo. Amados, é interessante que de Jó a João, a esperança viva sempre aponta para Cristo. Oh, aleluia. De um homem coberto de cinzas a um profeta preso. Deus estava escrevendo uma mesma mensagem. A esperança viva não depende de cenário, mas a esperança viva depende de um Salvador. Aleluia. Foram cenários diferentes, mas de homens que esperavam no Cristo. Jó esperava um Redentor que viria. João apontou para o Redentor presente. E nós vivemos pela fé no Redentor ressurreto. Aleluia, irmãos. O meu Redentor vive. Aleluia. Cristo é a ponte entre o sofrimento de Jó e a dúvida de João. Nele, toda dor encontra um propósito e toda espera encontra um sentido. Não é em vão o que você passa. Toda a sua história faz sentido. Ela fez, ela faz e ela fará sentido. Para aqueles que têm uma esperança viva. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas é porque Ele vive, eu creio na vida de Cristo. Queridos, o Redentor que vive, Ele é o fundamento da nossa esperança. Jesus é o Redentor vivo que Jó não viu, mas ele esperou. Ele é o Messias verdadeiro que João duvidou por um momento, mas reconheceu como Cordeiro. E Ele é o Senhor presente que nós experimentamos hoje. Que privilégio, meus irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto muito privilegiada. Porque eu sou da geração que o Espírito Santo habita em nós. Aleluia! O Redentor vive. O Redentor vive.
Redentor vive em você. Que privilégio, meu irmão. Que muitos não tiveram, mas creram. E nós temos esse privilégio. O Cristo ressurreto habita em nós através do seu Santo Espírito. Por isso a esperança viva é crer mesmo quando a resposta demora. Não sei quanto tempo você está esperando. Continuar mesmo quando o milagre não vem. Também não sei quanto tempo você está esperando. Adorar mesmo quando o céu parece em silêncio. E lembrar que Deus não deixou o trono. Ele continua reinando. Queridos, essa é a nossa esperança viva. Essa tem que ser a esperança da igreja. E se essa for a esperança da igreja, muitos vão crer. O povo clama por isso, gente. A Zion, nós somos o corpo vivo de Cristo. Entenda, corpo morto. Corpo mais ou menos? Não, corpo vivo de Cristo. Que privilégio! Cristo habita em mim. Cristo habita em você. Aleluia! A vida em nós. Queridos, por isso 1 Pedro 1,3, que eu acho que deve ser o versículo tema desta série, eu acredito, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, glória! Queridos, algumas aplicações práticas para nós hoje, eu quero destacar aqui para encerrar. Primeiro, quando a prova for grande, lembre-se, Deus ainda vive. O mesmo Deus que sustentou Jó e João Batista, Ele não mudou. Ele não se esqueceu de você. Ele está no controle, mesmo quando parece distante. Segundo, quando a dúvida vier, volte para a palavra. Volte para a palavra quando você tiver dúvida. Não vai buscar na internet. IA. Ai, estou com dúvida. Deixa eu ir aonde? No IA. ChatGPT. A galerinha nova, então, sabe o que eu estou falando. Tem gente que não escuta mais nem o conselho dos pais, vai ouvir o conselho do IA. Minha mãe não sabe o que ela está falando. Deixa eu ver a inteligência artificial, o que ela tem a me dizer com relação a isso. Meus irmãos, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Então, quando você tiver uma dúvida, volte para a palavra. Jesus respondeu a João com fatos, não com filosofias. Ele mostrou a palavra se cumprindo. Os cegos veem, os coxos andam. A fé é fortalecida não com emoções, mas com evidências do reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz, alegria no Espírito. Isso está escrito aqui. Que reino você está buscando? Queridos, terceiro, quando o silêncio de Deus doer, confia no caráter dele. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Mesmo sem falar, Ele está agindo. Às vezes o silêncio de Deus é necessário para que você aprenda a confiar no caráter dele. Deus não precisa nos provar nada. Quarto, quando parecer que tudo acabou, lembre-se, o meu Redentor vive. A história de Jó termina com restauração, mas a história de João termina com uma recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Nós só queremos ver as pessoas curadas e milagres acontecendo, mas às vezes o maior milagre é Jesus dizer: entra no gozo do teu Senhor. Quando uma vez eu orando, uma pessoa orando por mim, pelas minhas irmãs, minha mãe já estava muito doente, a pessoa disse: essa enfermidade dela não é para a morte. E eu pulei de alegria. Minha mãe estava bem mal. Yes, Jesus vai curar minha mãe.
Falei para minhas irmãs, abracei minhas irmãs, Jesus vai curar a mamãe, Jesus vai curar a mamãe. Aí uma irmã minha, eu brinco assim, mais espiritual, falou, Rô, você sabe que a morte também é vida. A morte é uma vida eterna. Vamos nos preparar para a vida que Jesus quiser dar para a mamãe. Ou continuar a vida aqui, ou receber a eternidade da vida. Aí eu, E a minha mãe entrou no gozo do Senhor. A enfermidade não foi para a morte, porque a enfermidade de crente não leva à morte. Entende o que eu estou falando? Não estou falando que vai bater as botas. Pode ser que a gente bata as botas. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa leva a gente para uma vida eterna. Portanto, queridos, quando parecer que tudo acabou, lembre-se, o meu Redentor vive. E eu quero concluir dizendo que a esperança viva não é um sentimento. A esperança viva é Jesus Cristo. É Ele quem se levanta sobre a terra, mesmo quando tudo parece ruína. É Ele quem responde aos corações cansados, mesmo quando estamos em prisões. É Ele quem transforma a dor em testemunho e dúvida em convicção. Nós temos acompanhado alguns irmãos, eu sei que a igreja toda, que igreja linda, gente. Que privilégio fazer parte desse corpo. Eu sei porque eu acompanho os irmãos que estão sofrendo. E os irmãos falam, sinto a oração da igreja, sinto o amor da igreja, sinto que faço parte de uma família. Sabe, queridos, assim como Jó, podemos declarar, eu sei que o meu Redentor vive. E como João, podemos confiar, mesmo que eu não veja, ele continuou sendo o Cristo. Talvez hoje você se sinta como Jó, você está em ruínas. Ou como João, preso em dúvidas e no cansaço. Mas Jesus ainda é o mesmo. E Ele está dizendo para você e para mim, não temas, eu vivo. E a sua esperança também viverá. A esperança viva não é o fim da prova. É a presença do Cristo dentro da prova. O trabalho do Espírito Santo, querido, é nos revelar a suficiência de Cristo. Sabe o trabalho mais lindo do Espírito Santo, Miguel? É revelar para você que Cristo é suficiente para você. Nada mais. Nada mais. Cristo é suficiente para você. E o Espírito Santo é que nos traz essa convicção. Em meio às lutas, às dificuldades, os desafios da vida, a gente consegue, o Espírito Santo fala para a gente, descansa, Miguel, eu sou suficiente para você. A minha graça te basta. Oh, aleluia. Queridos, nem toda estação vai ser verão na nossa vida. Antes fosse. Já estamos vendo as folhas ficarem vermelhinhas, amarelinhas. E já estão dando sinais de que o inverno está chegando. Mas só o Evangelho nos dá capacidade de dizer no mais alto monte ou mais profundo vale, se Ele estiver comigo, tudo estará bem. Queridos, eu tive uma avózinha, mulher de oração, temente a Deus. E quando eu era pequena, eu lembro que eu falava assim, eu achava que a minha avó ela nunca teve problema na vida. Eu falava assim, nossa, acho que a minha avó tem uma vida muito boa. Sempre feliz, sempre cantando, sempre orando. E minha avó, ela tocava de ouvido. Ela não tocava com o ouvido, tá, gente? Ela tocava de ouvido. Então, ela tocava órgão, até com pedaleira. Não sei o que vocês lembram aqui, sabe o que é órgão? Órgão e pedaleira, um trem difícil. E ela aprendeu sozinha. E eu via minha avó no órgão cantando. Então, eu falei, minha avó acho que nunca teve problema na vida. Aí, eu fui crescendo, eu fui sabendo da história da minha avó. Ela mesma contava. Mas havia nela um contentamento, uma alegria, uma confiança em Deus. E toda vez que a gente falava, vovó, tá tudo bem com você? Ela falava a mesma coisa toda vez. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Toda vez que a gente falava, eu sabia os perrengues que a minha avó passava. Vovó, tá tudo bem? Ela, com Cristo no barco, tudo vai bem.
Ela entendeu. Quando eu estava preparando isso, eu lembrei dela. Falei, poxa, a minha avó viveu essa esperança viva. Em todos os momentos da vida dela. Porque depois eu soube toda a história dela, não foi fácil. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Declarar que Cristo é suficiente, com ou sem filhos. Declarar que Cristo é suficiente até mesmo no leito de hospital. Porque a nossa esperança não está num pão que acaba, mas, como eu disse, está no pão vivo que desceu do céu. Isso não é triunfalismo, meus irmãos. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Toda vez que eu prego, eu falo esse versículo. Não sei quem já reparou. Porque, para mim, isso é minha vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, o meu desafio para mim e para você nessa noite, assim como Jó, assim como João Batista, passaram pelo que passaram, tiveram fins diferentes. Eu não sei quais, alguns aqui eu conheço a história, alguns eu sei as dificuldades e lutas que têm passado, mas que nessa noite a gente possa declarar a uma só voz, diante das circunstâncias que você está passando, o desafio que você está passando. Querido, o desafio de um jovem não é menos importante que um desafio de uma pessoa adulta. Às vezes nós desmerecemos as lutas de um jovem. Às vezes desmerecemos as lutas de uma criança. Mas são lutas, são dificuldades, são desafios que eles estão enfrentando. Não desmereça. Ajude. Jesus não desmerece as nossas dores. Estamos lendo José, está todo mundo lá em José. José poderia ter pego. Eu não peguei porque eu falei, se eu falar de José, a igreja vai falar, estamos lendo José, pastor, a semana inteira. Eu falei, deixa eu pegar um outro personagem. José vendido, preso, tudo o que aconteceu. Mas o que era lindo ver na vida de José? E Deus estava com ele. Havia esperança viva dentro de José. Essa é a diferença, queridos. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo está sem esperança. Como crerão se não tem quem pregue? E a melhor pregação é a nossa vida. A melhor pregação é ver Cristo na minha vida, é ver Cristo na sua vida. A melhor pregação dentro da minha casa é os filhos verem Cristo nos pais. A melhor pregação na igreja é ver Cristo na vida dos seus líderes. A melhor pregação do mundo é ver os funcionários cristãos, ver Cristo em você. Jó e João Batista me desafiam nessa noite. E você também. Todos passamos por luta. Mas eles tiveram uma esperança viva. Eu e você somos desafiados a crer nessa esperança viva, que é Jesus Cristo em nós. Que possamos viver, queridos, desta maneira. O povo de Deus foi chamado para ser discípulo e fazer discípulo, a ser Cristo aonde você for. Porque há em nós uma esperança viva. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria nessa hora, meu irmão, minha irmã, que você, diante do quadro que você está vivendo, eu tenho passado por algumas lutas, por algumas dificuldades, e a vida de Jó e de João falam muito ao meu coração nessa semana. Eu tive alguns posicionamentos nessa semana. Porque, querido, a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração e eu tenho que reagir. O pastor tem falado isso comigo. Temos tido várias séries maravilhosas, não é mesmo? Mas se ficar só nisso, se eu não corresponder àquilo que Deus tem falado comigo, não adiantou de nada. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, fecha os seus olhos, que é só para você não distrair, é só por isso. Não tem poder em fechar os olhos. É apenas para que a gente não se distraia. Faça a sua oração nessa hora. Em nome do Senhor Jesus.
Entrega para Ele essa luta, essa dificuldade que você está passando, talvez uma dúvida. João Batista teve algumas dúvidas dos acontecimentos. Acontece na nossa vida. Nós temos dúvidas, meu irmão, não é pecado ter dúvidas, ter questionamentos. Eu não sei qual o momento que você está passando na sua vida, talvez você precise de uma resposta do Senhor. E eu quero dizer para você que a esperança viva está neste lugar. A esperança viva está aqui. E o Senhor quer, agora em nome de Jesus, se revelar a você. Meu irmão, minha irmã, creia. Creia. Fale com o teu Deus. Abra os seus lábios nesta hora. Comece a colocar essa questão diante de Deus. Coloque essa sua questão. Pai, escuta o meu coração agora. Queridos, o Senhor está vendo o nosso coração. Mas é necessário a gente falar, não porque Ele não sabe, mas é necessário eu declarar com os meus lábios. Talvez as dúvidas que tenho, talvez as questões que quero colocar diante dos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui. Ele está nos vendo. Oh, glória. Assim como Ele esteve com Jó o tempo todo, com João Batista, com José, em todos os momentos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus. Sonda os nossos corações. Espírito Santo. Sonda, Senhor. Tu conhece cada um aqui, Pai. Oh, Jesus. Glórias, glórias, glórias. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor. Glórias. Eu acredito que todos já colocaram, né? Pelo silêncio da igreja. Agora, ó, abra os seus olhos, olha aqui para frente. Vamos declarar juntos. A uma só voz. Como igreja. Do mais novo ao mais ancião. Nós vamos declarar juntos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou contar até 3. E eu quero ouvir a igreja declarando, eu sei. Não é eu acho. Um dia eu soube. Eu penso que sim. Mas eu sei. Amém? 1, 2, 3. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Mais uma vez. Vamos? 1, 2, 3. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode aplaudir ao Senhor? É o nosso Deus que é vivo. Ele é vivo. E Ele está aqui. E eu sei que o meu Redentor vive. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta noite. Obrigada, Deus, porque o Senhor está neste lugar. Porque o Senhor ressuscitou ao 3º dia. E está vivo. E o Teu Espírito Santo testifica. E o Teu Espírito Santo nos revela que o Senhor é suficiente para nós. Não há nada nem ninguém. Não são pessoas que nos satisfazem. Não são circunstâncias que nos satisfazem. Não é governo que nos satisfaz. Não são bens que nos trazem satisfação. Não são bajulações que nos trazem satisfação. Não são reconhecimento de homens que nos trazem satisfação. Mas a satisfação vem de uma pessoa, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por a Tua revelação. Que possamos viver satisfeitos.
Porque quando entendemos que o Senhor é a nossa suficiência, nós vivemos contentes em toda e qualquer situação. Paulo entendeu quando ele declarou: sei passar necessidade e sei ter fartura. Mas em tudo isso, eu reconheço que é o Senhor que era a suficiência de Paulo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que abra os nossos corações nesta hora e possamos sair daqui satisfeitos. Talvez não realizados em tudo que queremos, mas satisfeitos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigada, Senhor, pela alegria, pelo gozo da tua salvação. Que o Senhor possa receber agora em cada coração o lugar que lhe é devido, de honra, de senhorio. Se tem alguém aqui, papai, que colocou o Senhor de lado, no sentido de acessório, que nesta noite possa ter entendido que o Senhor é para ser o centro. Aleluia! Porque a tua graça nos basta. Porque todos nós sabemos que o nosso Redentor vive. Obrigada por esta noite, leva-nos em paz aos nossos lares. E também já consagramos o alimento que vamos tomar. Obrigada, Senhor, por essa igreja, por sermos um corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém.